Maurício, primeira pergunta é do Diego, da 102. Gostaria das suas considerações sobre a atuação do Bragantino em uma derrota fora de casa e se preocupa o desempenho da equipe na maior parte do segundo tempo. Olha, é evidente que o rendimento não foi o que era esperado, especialmente nos 2 gols em que o Grêmio marcou. Eu acho que houveram um exagero de erros nossos aí nos gols. Até esse momento a gente vinha fazendo uma partida equilibrada contra uma grande equipe que poupou poucos titulares para enfrentar o Bragantino, diferente do que fez no decorrer de outros jogos no campeonato. Mas é claro que o rendimento pelo resultado final é satisfatório. A gente esperava ao menos pontuar aqui, viemos com a ideia de buscar a vitória, mas se não fosse possível, ao menos pontuar. A segunda pergunta do Diego. O Bragantino não mantém o mesmo ritmo durante o jogo todo. Como conter essas oscilações? Difícil pela sequência de jogos, né? Eu acho que nenhuma das equipes tem conseguido manter esse mesmo ritmo, mas sem dúvida nenhuma é uma questão que a gente tem que ajustar, tem que procurar soluções. A gente vai fazer isso já a partir de amanhã, para o desafio que a gente tem de quinta-feira. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia. Se fechar o turno na zona do rebaixamento, preocupa? É uma situação incômoda, que gera frustração, gera chateação em todos nós. A nossa perspectiva era terminar fora. Agora, mais importante do que fechar o turno nessa situação vai ser a gente poder fechar o segundo turno fora dela, que é o nosso objetivo. Segunda pergunta do Rodrigo é para você falar um pouquinho sobre a escolha pelo Krigor e pelo Raul e o Evangelista no meio com o Hiller no banco. O Hiller vinha numa sequência de jogos grande, né? O Raul não pôde jogar pela Copa do Brasil no meio da semana, quinta-feira. A gente entendeu então que ele teria mais condição física de suportar um tempo maior. E o Evangelista é um jogador que vinha num momento muito bom para a gente até sofrer com a questão da pandemia, da Covid. Agora vem recuperando uma melhor forma. A gente entendeu que conseguia atuar bem com esses dois no meio campo e conseguia fazer esse rodízio com o Hiller. Em relação ao Krigor, o Coelho acabou sentindo o ritmo, a gente estava num jogador de velocidade, o Krigor é um jogador de velocidade e que se sente mais cômodo pelo lado esquerdo do que o Morato, que apesar de já ter jogado lá, tem uma preferência por jogar pelo lado direito. Depois a gente também colocou o Morato no lugar do Arthur no final do jogo. Pergunta da Isabelle. Novamente o Hurtado entrou muito bem na partida, se isso credencia para brigar pela titularidade no próximo jogo pela Copa do Brasil? Sim, não só isso. O trabalho que ele vem fazendo no dia a dia, vem se dedicando, vem melhorando, tem ganhando cada vez mais minutos. É um jogador jovem, em desenvolvimento. É preciso que a gente tenha cuidado para não queimar as etapas, mas a gente está satisfeito com o rendimento que ele tem apresentado quando tem entrado nos jogos. Pergunta do Ederson, da 102. Você fez 3 alterações no momento da bola parada, saiu o gol do Grêmio. Não teria sido melhor esperar do que colocar 3 jogadores frios naquele momento, sendo que a bola aérea é um forte do Grêmio? Concordo, acho que talvez pudesse ter esperado sim, faço uma meia-culpa em relação a isso. É claro que os jogadores que entram têm que estar em condições de estar atuando no lance, porque a gente treina e os prepara para isso, mas eu assumo essa responsabilidade, talvez pudesse ter esperado a bola parar. Na verdade, eles estavam prontos para entrar já há um bom tempo, saiu um lateral, o árbitro deixou seguir e acabou na bola parada eles entrando. Pergunta do Bruno, da Alfamix. O que fazer de diferente no segundo turno para tirar o time dessa situação? Tem um desempenho melhor do que o que a gente teve, né? É claro que a gente esperava uma vitória, esperava ao menos pontuar. A gente não pode esquecer que está jogando contra uma grande equipe, que se não só está em melhor situação na tabela porque não prioriza o Campeonato Brasileiro, isso não é segredo para ninguém. Eu acho que não são as derrotas como as de hoje que colocam a gente nessa situação incômoda, são contra outros adversários diretos com os quais a gente deixou escapar os pontos e com os quais a gente tem que fazer prevalecer a nossa força no segundo turno. Pergunta do Silvio Loureiro, do Bragança Jornal. O time não apresentou um mau futebol, o jogo estava igual, mas alguns erros de decisões acabaram custando caro. O que fazer para o time não oscilar tanto e se dentro disso está faltando jogadores mais experientes na equipe? Eu concordo com a avaliação inicial, a gente não vinha fazendo um mau jogo, vinha fazendo um jogo equilibrado, mas cometeu 2 erros que contra uma equipe desse calibre a gente não pode cometer. A gente já tinha cometido erros semelhantes contra o Palmeiras no primeiro tempo, então é conversar e procurar ajustar. Em relação a jogadores, quem pode responder melhor é a direção
Eu estou focado em desenvolver, trabalhar, melhorar esses jogadores com o elenco que a gente tem, porque já demonstraram em outros momentos que tem condição de dar resposta. Para terminar, a segunda pergunta do Silvio. Pelo investimento e o projeto da empresa, o desempenho ao final do primeiro turno pode ser considerado baixo, com 4 vitórias. Ao seu modo de ver, o que precisa ser revisto já para o próximo jogo contra o Santos? Olha, eu concordo, eu acho que o rendimento é abaixo do esperado, tem razão nessa colocação, todos nós estamos cientes disso, precisamos buscar soluções rápido, a gente sabe que o torcedor está frustrado nesse sentido, o que eu quero é que o torcedor entenda que nós também estamos, a gente também está muito chateado com essa situação. Em relação ao investimento, eu sei que é um ponto sempre tocado, mas aí é uma questão mais abrangente, talvez seria necessário comparar qual é a folha do Bragantino com a folha das demais equipes, quais são as folhas maiores que teoricamente teriam que prevalecer sobre a nossa, ou quais são as folhas menores que nós temos que prevalecer. Lembrando que é futebol e mesmo assim não existe uma relação direta nesse sentido, né? Então eu entendo essa colocação e aí a parte que me cabe, que eu estou de acordo, é que a gente teria que ter apresentado um rendimento melhor ao final do primeiro turno, era a nossa expectativa hoje. Se nós conseguíssemos uma vitória, pularíamos aí para 12º, 13º, mas não adianta lamentar o que já ocorreu, a gente tem que agora recuperar os jogadores, primeiro pensar no Palmeiras, porque o jogo ainda está em aberto, e depois pensar no Santos no domingo.